Jesus deixou um alerta, que quase ninguém leva a sério. E quando você entender o que Ellen White revelou sobre isso, sua maneira de ver a vida nunca mais será a mesma. Existe um ponto de não retorno, um instante silencioso em que as portas se fecham para sempre. E eu vou te mostrar exatamente quando isso acontece e como reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Mas antes de revelar isso, me conta uma coisa. De onde você está me assistindo agora? Escreve aí nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é um dos avisos mais sérios que Jesus deixou para a humanidade. Ellen White teve visões sobre um tempo específico da história humana, quando a misericórdia de Deus chega ao fim. Não se trata do fim do mundo nem da volta de Cristo ainda. É algo que acontece antes, um momento em que o destino de cada pessoa é decidido para sempre. Ela chamou isso de o fechamento da porta da graça. Quando esse momento chegar, não haverá mais chance de arrependimento. As decisões que você toma hoje estão te aproximando ou te afastando desse instante decisivo. Jesus falou sobre isso em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram descuidadas. As nécias não levaram azeite suficiente, e quando o noivo chegou, saíram para comprar mais. Quando voltaram, a porta já estava fechada. Elas clamaram desesperadas: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ouviram: Em verdade vos digo que não vos conheço. A porta se fechou. E não houve volta. Se essa mensagem já está mexendo com você, deixa o like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Ellen White explicou que essa parábola das 10 virgens é mais do que uma ilustração. É uma profecia literal. Chegará o momento em que Jesus se levantará do trono de intercessão no santuário celestial e declarará: Continue o injusto fazendo injustiça, e o justo continue na prática da justiça. Quando essas palavras forem pronunciadas, cada destino estará selado. Não haverá mais intercessão, nem tempo para arrependimento tardio. O Espírito Santo será retirado da terra e o mundo entrará em sua fase final sem a proteção divina. Mas aqui está o ponto mais assustador. Ellen White revelou que as pessoas não perceberão imediatamente quando a porta da graça se fechar. A vida seguirá como se nada tivesse acontecido. Vão acordar, trabalhar, assistir a vídeos, comer, rir, sem imaginar que seu destino eterno já foi decidido. Ela escreveu: Quando Cristo deixar o santuário, as trevas envolverão os habitantes da terra. Os justos viverão à vista de um Deus santo, sem intercessor. Pense nisso. Viver num mundo onde Deus já não intercede por ninguém, onde cada ser humano está eternamente fixado no caminho que escolheu. Mas o que leva ao fechamento dessa porta? Ellen White foi clara. Não é Deus quem a fecha arbitrariamente. É a própria humanidade que força essa decisão ao rejeitar continuamente o Espírito Santo. Há um limite para a paciência divina. Quando as nações que conhecem a verdade escolhem a iniquidade e perseguem o povo de Deus, o limite é atingido. E o mais impressionante, ela viu em visão que os Estados Unidos, símbolo da liberdade religiosa, desempenharão um papel central nisso. Apocalipse 13 descreve uma besta com chifres de cordeiro que fala como dragão. Ellen White identificou essa besta como os Estados Unidos, que um dia se levantarão para impor leis religiosas, incluindo a observância obrigatória do domingo, a chamada marca da besta. Se você quer continuar descobrindo essas profecias e entender o que realmente está por vir, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque nas próximas partes eu vou te mostrar os sinais que mostram que a porta da graça está prestes a se fechar. Agora que você entende o que é o fechamento da porta da graça, precisa saber quais sinais mostram que estamos muito perto desse momento. Ellen White foi clara. Esses sinais seriam visíveis, mas poucos teriam discernimento espiritual para reconhecê-los. O primeiro sinal é a união entre o protestantismo e o catolicismo. Mais de um século atrás, Ellen White escreveu que as igrejas protestantes, que se separaram de Roma por causa de seus erros doutrinários, voltariam a se unir ao papado. Ela disse: quando o protestantismo estender as mãos através do abismo para se unir ao poder romano e ao espiritismo,
Então saberemos que chegou o tempo em que Satanás realizará sua obra surpreendente. Olhe ao redor, líderes evangélicos visitando o Vaticano, elogiando o Papa, dizendo que as diferenças não importam. O movimento ecumênico cresce a cada dia, exatamente como ela previu. As igrejas que antes alertavam contra Roma, agora falam em unidade espiritual. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O segundo sinal é a imposição de leis religiosas pelo poder civil. Ellen White revelou que os Estados Unidos promulgarão uma lei nacional obrigando a guarda do domingo, o dia falsificado de adoração, e quem recusar será punido. Ela escreveu: aproxima-se rapidamente o tempo em que será decretada uma lei nacional que imponha a observância do domingo. Então o povo de Deus será posto sob o decreto de morte. E, curiosamente, essa lei começará com um discurso de bem-estar, descanso familiar, proteção ambiental, equilíbrio social. Mas por trás dessa aparência de bondade estará a tentativa de marcar todos com a marca da besta, a adoração forçada no dia errado. O terceiro sinal é a retirada gradual do Espírito Santo. Ellen White descreveu que antes do fechamento total da graça, o Espírito seria retirado pouco a pouco. Desastres naturais aumentariam, terremotos, furacões, incêndios, enchentes, como reflexos da ausência do Espírito que antes continha as forças destrutivas da Terra. E o que estamos vendo hoje? Caos climático, desastres em série e um planeta em colapso. Nada disso é coincidência. Se essa mensagem faz sentido para você, curte o vídeo agora e compartilha com alguém que precisa acordar espiritualmente. Cada curtida ajuda essa verdade a alcançar mais pessoas antes que o tempo acabe. Mas o que vem depois é ainda mais solene. Ellen White viu que quando o decreto dominical for imposto e a perseguição se intensificar, um decreto de morte será proclamado contra o povo de Deus. Ela escreveu: o decreto que será finalmente proclamado contra o povo remanescente será semelhante ao de Assuero contra os judeus. Nesse momento, o fechamento da porta da graça já terá ocorrido. Os destinos estarão selados. Os que escolheram seguir a verdade, guardando todos os mandamentos, inclusive o verdadeiro sábado, estarão protegidos sob o selo de Deus. Mas os que aceitaram a marca da besta estarão marcados para a perdição eterna. E é exatamente nesse período que acontece o tempo de angústia de Jacó. O povo de Deus viverá sem intercessor, enfrentando a fúria dos ímpios e de Satanás, mas sustentado por uma fé inabalável. Ellen White descreveu: vi os anjos segurando os ventos, até que a obra de Cristo estivesse concluída no santuário. Então vieram as 7 últimas pragas. As pragas cairão sobre o mundo, mas nenhuma delas tocará os que estão selados. Eles viverão cercados pelo caos, mas protegidos pela presença divina. E é por isso que a preparação precisa começar agora. Não haverá tempo para buscar arrependimento quando esse dia chegar. Se você quer estar preparado para o que vem, se inscreve no canal agora mesmo e ativa todas as notificações. As próximas mensagens vão te mostrar como se fortalecer espiritualmente para enfrentar o que Ellen White chamou de o tempo de angústia sem intercessor. Não adie essa decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Agora vem a pergunta que todos precisam responder: como ter certeza de estar do lado certo quando a porta da graça se fechar? Ellen White não apenas alertou sobre o perigo, ela mostrou o caminho da preparação. E essa preparação não acontece de última hora. Ela começa agora, enquanto você ainda tem tempo. Enquanto a voz de Deus ainda fala ao seu coração, o primeiro passo é buscar o conhecimento da verdade. Ela escreveu: muitos perderão a vida eterna por negligenciarem o estudo das Escrituras. Ignorância voluntária não salvará ninguém. Você precisa conhecer a Bíblia por si mesmo, compreender a verdade sobre o sábado, sobre o estado dos mortos e sobre os enganos finais. A fé precisa ser construída sobre convicção, não tradição. O segundo passo é viver em obediência radical. Saber a verdade e não praticá-la é o mesmo que rejeitá-la. Ellen White foi direta. A obediência aos mandamentos de Deus é a única prova verdadeira de amor a Ele. Não há zona neutra. Ou você segue completamente, ou caminha contra a luz. O terceiro passo é a oração constante. Você precisa de uma conexão tão profunda com Deus
que sua fé permaneça firme, mesmo quando o mundo desabar ao redor. E isso não se constrói de um dia para o outro. É uma prática diária. Ellen White recomendava ao menos 1 hora de oração sincera todos os dias. Esse é o combustível espiritual que mantém os justos de pé quando a intercessão cessar. O 4º passo é vencer todo o pecado conhecido, não com força própria, mas através do poder de Cristo habitando em você. Ellen White escreveu: agora, enquanto Cristo intercede por nós, devemos buscar a perfeição nele. É hora de entregar o que ainda te prende: o vício, o orgulho, o ressentimento. Nada impuro poderá ser selado com o selo de Deus. E o 5º passo é compartilhar a verdade. Quem guarda o conhecimento só para si, perde a luz. Deus chama cada um de nós para alertar o mundo antes que seja tarde. Então aqui vai o desafio final. Compartilha esse vídeo com 3 pessoas que você ama e que precisam ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar alguém da perdição eterna. E escreve agora nos comentários: eu escolho obedecer a Deus. Quero ver quem está decidido a permanecer fiel. Não importa o custo. Ellen White encerrou suas advertências com palavras solenes. Agora é o tempo da preparação. O selo de Deus nunca será colocado sobre homens e mulheres impuros. Todos os que o receberem estarão sem mácula diante de Deus, candidatos ao céu. A pergunta é: onde você vai estar quando a porta se fechar? Do lado dos que seguem a vontade de Deus ou das tradições humanas? A escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente. Nas próximas mensagens, vou revelar verdades que a maioria prefere silenciar, mas que podem mudar o seu destino eterno. Que Deus te guie e te fortaleça nessa jornada de preparação.